Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, faz um tempo que eu não gravo vídeo assim, mostrando o rosto. Geralmente os vídeos que eu gravava era só mais no Canva. Então hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês mostrando o rosto. E no vídeo de hoje a gente vai meditar na parábola do filho pródigo. Então se você puder, pega a sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta para você e anotando aquilo que Deus for ministrando no nosso coração. Então, vamos pro vídeo. Então, se você tiver com a sua Bíblia, abre sua Bíblia lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. A gente vai ler do versículo 11 ao 13. Mas antes de ler, a gente não pode esquecer de uma das coisas que é muito importante, que é a oração. Então, se você puder, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos ou falar com Deus, pode ser até mesmo no seu pensamento, mas fazer uma oração sincera nesse momento. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos para te agradecer por mais uma vez, por estarmos podendo, meu Pai, ouvir da tua palavra, por poder encher-nos de ti, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ministre o coração de cada um que está aqui. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha me usar para a tua honra, para a tua glória, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, que não seja o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a leitura. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Bom, essa parábola do filho pródigo, ela é muito conhecida. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Hoje a gente só vai estar meditando sobre o filho pródigo, que na passagem que a gente acabou de ler vai falar que um homem tinha 2 filhos. Um mais novo e um mais velho. O mais novo era o filho pródigo, o mais velho era o filho mais velho, Que aqui no final do texto vai falar sobre o filho mais velho. Mas a gente vai ver sobre o filho mais velho no próximo vídeo. A gente só vai focar mais no filho mais novo. Bom, o filho mais novo, como a gente viu, ele vai pedir a herança para o pai. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A herança, quando um pai e um filho o filho recebe a herança do pai, quando? Quando isso acontece? Isso acontece quando o pai morre. Então, era como esse filho mais novo tivesse pedido: pai, eu queria que o senhor tivesse morto. E naquela época, isso era muito condenável. Então, o filho, ele podia sofrer muito. Você deve pensar, esse pai deve ter dado uma bronca nesse filho. Esse pai deve ter feito uma coisa muito ruim para esse filho nunca mais fazer isso. Mas pelo contrário, o pai deu a herança para o filho e o filho foi embora. Só que o filho, ele gastou a herança que o pai deu com coisas inúteis. Que aqui vai dizer, no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Esse filho pródigo, ele viveu de forma irresponsável, desperdiçou todos os seus bens e teve um momento que ele foi trabalhar com os porcos, porque ele não tinha mais nada. E aqui no versículo 14, a gente vai lendo para a gente poder entender no contexto, No versículo 14 vai dizer: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Agora no versículo 16, escuta bem o que vai falar. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Galera, naquela época, um animal que as pessoas
não assim, não gostavam, vamos usar essa palavra, né? Não gostavam, eram os porcos. Tanto que quando Jesus expulsou os demônios naquele endemoniado gadareno, os demônios perguntaram: a gente pode ir para aquele enxame de porcos? E depois que esse filho mais novo, esse filho pródigo, ele desejou comer a comida dos porcos, ele caiu em si e percebeu: se até mesmo os empregados do meu pai recebem comida, então eu posso voltar para casa do meu pai, mas não como filho, como empregado. E agora, pessoal, como vocês acham que o pai recebeu esse filho? Sem ler aí na Bíblia. Talvez você deve conhecer, mas se você não conhecia, como você deve ter imaginado? Como esse pai deve ter tratado esse filho que voltou? Eu imagino que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar a parábola, elas devem ter pensado: agora esse filho leva uma surra do seu pai. Agora já era para ele. Mas olha o que vai dizer aqui no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Olha isso, olha esse amor do pai pelo seu filho. Eu imagino quantas vezes esse pai deve ter esperado o filho na porta de casa, esperando que um dia ele voltasse, até que o filho voltou. O pai encheu esse filho de beijos, de abraços, e eu imagino a tamanha felicidade do pai. E é assim a felicidade de Deus, quando um filho perdido volta. Quando o filho perdido volta para sua presença. Deus espera com muito anseio, de braços abertos, pela chegada desse filho, pela chegada dessa pessoa que se afastou dos caminhos de Deus, pela chegada dessa pessoa que foi para muito longe dos caminhos do Pai e agora quer voltar. Talvez você possa se encontrar assim, mas lembre-se que Deus é esse Pai de amor. Esse pai de amor que te espera de braços abertos, como esperou o filho pródigo. E depois, esse pai deu uma festa para esse filho, comemorando a sua volta. Não era porque o filho tinha passado na faculdade, não era porque o filho se formou em medicina, não era porque o filho se formou em direito, mas era porque o filho tinha voltado. E esse pai ficou muito feliz. Se você é como essa pessoa que está longe do Senhor, que talvez conheceu os caminhos do Senhor, mas está longe, o que você está esperando? Está na hora de voltar para o caminho do Pai. E pessoal, Deus, Ele é paciente. Tem um versículo na Bíblia que vai dizer que Deus, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Os filhos pródigos vivem hoje nesse mundo. Por exemplo, aquelas pessoas que vivem totalmente longe dos caminhos de Deus, ignorando a Deus. E mesmo assim Deus permite essas pessoas acordarem, Deus permite com que essas pessoas levantem da cama. E isso a gente pode ver a misericórdia do Senhor, que como diz lá em Lamentações, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E se você está ouvindo essa palavra, está longe dos caminhos de Deus, não deixe para voltar amanhã, mas volte agora para os caminhos dele. Tinha também um filho mais velho, né? Que filho mais velho a gente vai se aprofundar mais no outro vídeo. Mas uma coisa que eu quero falar mesmo nesse devocional de hoje é que muitas vezes nós somos órfãos de pai vivo. Então vamos entender melhor isso. Muitas vezes nós somos filhos de Deus e vivemos como se fôssemos órfãos. Olha, pessoal, quando nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo e o Espírito Santo habita em nós. Somos templos do Espírito Santo, como vai dizer na Bíblia em Romanos e em várias outras partes da Bíblia, especificadamente no Novo Testamento. Então, muitas vezes a gente age como órfão. A gente não sabe da nossa identidade em Cristo Jesus. Deus, Ele é o nosso Pai de amor. Quando você nasce de novo, nasce da água do Espírito, como diz lá em João 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que é necessário nascer de novo, né? Então,
Deus, a gente tem que entender que Deus, Ele não é só um pai que a gente conversa uma vez por dia ou só quando a gente precisa. Deus, Ele é um pai pessoal, Ele é um pai íntimo. Bom, praticamente todos os vídeos a gente vai falar sobre intimidade com Deus, porque isso é muito importante. Muito importante. Tem coisas que o Senhor nos revela no secreto. Os segredos que Deus conta para os seus filhos no secreto. Então é importante a gente ter intimidade com Ele. Mas não só para o Senhor nos revelar os segredos dele. O que Ele tem para falar com a gente. Também para que a gente venha conhecer mais o Senhor. Porque quando a gente conhece mais a Ele, a gente passa a amar mais a Ele. A gente vê que esse amor, essa graça nos constrange. Que nós não somos merecedores desse amor, dessa graça, de tudo que Deus tem para nós. Deus é esse pai pessoal que sabe tudo que você está passando. É esse pai pessoal que sabe o que você comeu no café da manhã, que sabe o que você vai comer no almoço, na sua janta. Deus é esse pai pessoal que sabe também sabe do seu maior sonho, da sua ferida mais profunda na sua alma. Deus conhece tudo o que tem na sua vida, tudo que você fez, tudo que você ainda vai fazer, enfim. Deus é esse pai pessoal. E Deus, como esse pai pessoal, Ele deseja ter filhos também que se relacionem com Ele. Ele deseja ter filhos que o conheçam. Deseja ter filhos que conheçam a Ele, que amem a Ele de todo o coração. Não só da boca para fora, mas de todo o coração. Deus é esse pai pessoal. Mas Deus não é igual ao seu pai. Bom, quando a gente escuta a palavra pai, geralmente é como se no nosso cérebro tivesse meio que um Google. E aí, o nosso cérebro coloca, a palavra pai. E aí vem na sua mente tudo que é pai para você de acordo com as suas experiências que você passou com seu pai. Talvez o seu pai não seja presente, talvez seu pai te abandonou, talvez seu pai faleceu. Enfim, pode ter várias circunstâncias. Mas por isso que Deus é seu pai, mas Ele não é igual ao seu pai aqui da terra. E pessoal, como a gente viu na história do filho pródigo, ele falou assim: os servos do meu pai recebem comida e ainda tem de sobra, então e se eu não voltar para a casa do meu pai como um servo? Ele já não se via mais digno de ser chamado como filho. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que é necessário uma pessoa, o que é necessário para uma pessoa ser considerada filha de alguém? É necessário com que essa pessoa simplesmente nasça, né? Então, é necessário com que a gente nasça de novo para sermos filhos de Deus. Não é as coisas que a gente faz. Não é as nossas próprias obras que nos tornam filhos. Mas é apenas um nascimento. Apenas o nascer de novo. E também quando a gente entende que Deus é um pai gracioso, que tudo que a gente não tem por merecer, mas a gente tem por causa da graça do Senhor, da maravilhosa graça de Deus. E quando a gente entende que Ele nos amou primeiro, que Deus nos amou primeiro antes mesmo da gente amar a Ele, antes mesmo da gente conhecê-lo, o amor dele, a graça vem e nos constrange. E a gente é inundado por amor a Deus. E a gente ama muito a Ele. E também ama mais o nosso próximo. E Jesus, na cruz, Ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Todas as orações que Jesus fazia começavam com o Pai. E a oração da cruz foi a oração em que Ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Que diz Eli, Sadraque e Mactane, que é Deus meu, por que me abandonastes? E galera, naquela cruz, Jesus se fez órfão, para que você fôssemos chamados de filho de Deus. Então o que você está esperando para viver como filho? Então hoje confesse os seus pecados para o Senhor, arrependa-se dos seus erros. Tchau pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.